graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, e no maná diário de hoje, daremos continuidade a essa série de mensagens sobre chamado. Estamos analisando a vida de Moisés, o chamado de Moisés, a maneira como ele lidou com situações adversas em relação ao povo do qual ele pastoreava e cuidava. E nós daremos sequência no capítulo de número 33, versículo de número 1, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel, é povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Meu Deus, que coisa séria! Meus queridos irmãos, você percebe a insatisfação de Deus com aquele povo por causa da idolatria. A insatisfação de Deus motivada pela frouxidão de um líder chamado Arão, pela frouxidão de um líder chamado Ur. O Senhor então traz uma sentença depois da intercessão de Moisés. Qual foi o pedido de Moisés? Risca-me do livro se o Senhor não perdoar esse povo. Deus ordenou, então pega esse povo e suba, vá para onde eu falei que era para vocês irem. E agora no capítulo de número 33, disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. É como se Deus tivesse enfadado com tudo aquilo. A Bíblia diz que Deus é longânimo, que Deus é tardio em irar-se, mas eles conseguiram provocar a ira de Deus por causa desse comportamento completamente idólatra, por causa dessa ação de frouxidão de um líder. Então Deus traz uma palavra a um outro líder que não tinha nada a ver com aquela situação, mas que se posicionou no meio como um intercessor, e Deus diz para ele: some da minha frente, pega esse povo e desapareça, vai para a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, vai para lá, some. Eu vou mandar o meu anjo com vocês. Está aqui no versículo 2, enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os teus inimigos, os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, vou enviar vocês para uma terra boa. O anjo que eu estou enviando irá trazer vitória para vocês. E a palavra do Senhor diz o seguinte: porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma no meio de ti. Deus estava deixando claro: eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. Porque se eu for com vocês, eu vou matar vocês. Eu não dou conta de caminhar com vocês. Vocês se desviam rapidamente. Vocês têm um ânimo dobre. De manhã vocês querem uma coisa, à tarde vocês querem outra. De manhã vocês se rendem diante de mim com orações, com clamores, com lágrimas. À tarde vocês se rendem diante de um bezerro de ouro, dizendo que esse bezerro foi quem os tirou do Egito. Cada hora vocês se curvam diante de um Deus e para mim não dá para caminhar com vocês. Irmãos, isso é muito triste. Quando nós ouvimos isso de uma pessoa já é ruim, de alguém que nós amamos. Você imagina ouvir isso de Deus? E foi exatamente isso que Moisés ouviu e precisava transmitir para aquele povo.
E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 4, ouvindo o povo esta má notícia, pastor, mas por que era uma má notícia? Porque Deus não estava com eles. Não adianta você estar em uma terra boa e próspera, não adianta você ter riquezas, não adianta você gozar de uma vida terrena pacífica e tranquila, se você não estiver completo dentro do desejo e da vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor que essa situação era uma má notícia. Diz a palavra do Senhor que, ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, como uma medida de arrependimento. O povo chorou, porque a presença de Deus não iria com eles. Parece contraditório. Um povo que acreditava que o bezerro de ouro era o seu Deus, mas agora, confrontados, perceberam que fizeram burrice, que precipitaram, que fizeram o que não era para fazer. E agora eles pranteiam diante de Deus. Vamos continuar a leitura, versículo de número 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, este povo é de dura cerviz, esse povo tem o coração duro, eles não sabem servir, é um povo do queixo duro. Será que você conhece alguém assim? Deus fala direito, ele vai para a esquerda? Deus manda ficar quieto, ele se movimenta? Deus manda movimentar, ele fica quieto? É aquela pessoa completamente do contra Deus. São aquelas pessoas que não estão nem aí para a vontade de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Tomara que essa palavra venha impactar o seu espírito para que produza em você metanoia, para que produza mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitudes. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que aquele povo não poderia ter a presença de Deus no meio deles. E Deus disse, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do Monte Horebe. Receberam orientação de Deus através de um líder, Moisés. Um líder sério, um líder que sabia o que estava fazendo. Olha que coisa séria. O primeiro abriu mão, deixou com que bezerro de ouro fosse estabelecido e então toda aquela festa de idolatria ficasse estabelecida para Israel, dizendo que aquele bezerro de ouro era o seu Deus que o tirou do Egito. Agora Moisés intercede. Moisés então passa por uma situação constrangedora diante de Deus, porque ele intercedeu, ele consegue o pedido da sua intercessão, que era continuar conduzindo o povo, só que ele perde algo tremendo, que é a presença de Deus no meio deles. Então agora ele orienta aquele povo, através da palavra do Senhor, para que o povo tirasse todos os seus ornamentos e então se humilhasse na presença de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Eu quero te perguntar, como que está a sua vida? Como que está a sua situação atual? Será que você está andando despreocupado em relação à presença de Deus? Porque o povo de Israel parecia que eles não queriam a presença de Deus. Eles queriam apenas uma idolatria. Mas agora, com a presença de um líder, eles foram movimentados e inclinados a desejar a presença de Deus. O que isso me ensina? Me ensina que uma liderança centrada motiva todo um povo. E uma liderança descentrada destrói todo um povo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que nós venhamos exercer o nosso chamado de acordo com aquilo que Deus planejou para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora
com cada um desses irmãos que estão conectados agora. E peço ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos livra de viver uma vida de sucesso sem a Tua presença. Porque o sucesso sem o Senhor é pior do que o fracasso. Porque numa situação de fracasso, o indivíduo ainda se curva e clama por socorro e misericórdia. Numa situação de sucesso, muitas vezes é definido até como uma aprovação de Deus, quando o Senhor não está aprovando nada daquilo. Tem misericórdia, Senhor. Livra a nossa mente de ser cativa. Livra a nossa vida de ser assaltada. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.